Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. A nossa convidada de hoje é a psicopedagoga Ana Cláudia D'Ambrosio. Ana Cláudia, seja muito bem-vinda à Sessão TV Atende. Obrigada, queria agradecer a oportunidade e o convite de estar aqui com vocês. Ana Cláudia, a gente percebe que criança, adolescente, eles estão passando a maior parte do dia na frente de celular, de computador. Isso é prejudicial? Sim, é prejudicial porque para o desenvolvimento infantil, para a aprendizagem, existem dois grandes aliados que são a criatividade e a imaginação. E quando a criança passa muito tempo em frente a uma tela, ela não tem aquele momento do tédio, de meu Deus, e agora, o que eu vou fazer? Então ela está ali tudo pronto, então ela não passa por esse processo de imaginar e criar uma brincadeira nova, inventar o que ela pode fazer. Então é sim muito prejudicial porque as crianças elas não estão sabendo lidar com a frustração, porque tudo que elas querem, elas estão ali, né, no controle, elas mudam o tempo todo. Achou chato o desenho, ela passa para o outro. Então, ela não sabe lidar com a questão da frustração e a tela não permite que ela imagine, que ela crie. Hoje, a gente tem a questão aí, as escolas estão voltando, a maior parte no formato presencial, mas a gente teve a questão online. Muitas vezes a criança, ela assistia aí a sua aula online, mas depois ela continuava com a tecnologia no seu dia, né? Uhum. Foram 2 anos, né? Esse ano ainda estamos no modo online, né? Estamos no sistema híbrido, então ainda tem as crianças que estão ficando em casa e eles acordam às 6 da manhã para ter aula às 7 e ali eles ficam na tela até às 9 da noite. Jogos, séries, e estão ali num ambiente, né? No quarto, muitas vezes. E os pais, devido a esse consumo de tela muito grande, muitas vezes não têm nem acesso do que as crianças estão tendo contato. O que elas estão absorvendo durante o dia. Os pais saem para trabalhar, a criança ficou tendo aula, mas ali ela vai continuar. E tem também o fato da série, né, que tem sido bastante comentado esses dias, da série Round 6. É uma série bem violenta, classificação para 16 anos. E eu tenho visto crianças menores de 10 anos comentando que assistiram. E é uma série bem pesada, cenas de violência. Não é para o público infantil. E devido às brincadeiras, né, que passam na série, as crianças têm tido curiosidade em pesquisar, procurar, e muitos pais não estão sabendo o que as crianças estão assistindo. Falando um pouquinho mais sobre essa série, eu tive essa curiosidade de pesquisar essa série. E ela retrata alguns jogos que fazem parte do dia a dia das crianças, mas com um desfecho trágico. Isso, para a criança, na formação da criança, isso também é prejudicial? Absorver isso, essa violência? Sim. Essa questão da absorção, né, eu deixo mais para os meus colegas psicólogos explicarem, mas enquanto psicopedagoga, enquanto na área da aprendizagem, afeta. A gente pode imaginar uma criança que está passando em casa por um processo de separação dos pais. Essa criança, ela está com o emocional abalado, ela apresenta dificuldades de aprendizagem na escola, ela apresenta um comportamento diferente na escola. Então, eu acredito que toda essa questão que ela está absorvendo ali da série de violência, né? Então, eu acredito que sim, isso pode afetar sim, mas entra mais na parte da psicologia. Como psicopedagoga, qual que é a orientação para os pais poderem controlar essas crianças, observar o que essas crianças estão consumindo nas redes, no celular, no computador? É importante ter esse controle, não só, estou assistindo aula, mas não é só aula. Não é só aula, exatamente. É muito importante ter esse controle. Eu sempre falo, não vou julgar os pais que deixam as crianças assistirem. Não tenho filho ainda, eu sei que, não, meu filho não assiste, não tem tela. Eu sei que é difícil, a gente precisa sim, mas eu acredito no usar a tela como aliado. Então, eu preciso agora fazer um almoço, eu preciso estudar, preciso atender o telefonema, então vou deixar o meu filho. Mas coloca a classificação. Na Netflix, na própria Netflix, tem lá a opção da gente colocar o que o nosso filho pode ou não assistir, né? Então, saber o que ele está jogando, o que ele está assistindo e quanto tempo ele vai ficar, né? A criança precisa dessa rotina. Então, ele pode assistir 1 hora de desenho e depois vai fazer uma tarefa de casa, vai fazer um jogo, um esporte, vai brincar na rua. Então, essa questão do brincar ao ar livre é muito importante. E essa quantidade de tela, principalmente devido à pandemia, né? Que as crianças tiveram que ficar mais na tela por conta das aulas, eles perderam essa questão de ir ao parque, brincar, soltar uma pipa. Então, é muito importante que isso volte, que as crianças voltem ao ar livre.
criança ela adora o celular ou o computador para estar jogo, série, como você falou, mas a família colocar horários, olha, você vai usar aí segunda, quinta e sábado, 2 horas, depois tem que fazer outra atividade. Isso é importante, estabelecer essa rotina? É importante, inclusive, para nós adultos. A rotina é muito importante. Quantas vezes a gente já não entrou no Facebook ali, passou meia hora e a gente não fez o que precisava ser feito, porque a gente ficou ali, só passando. E com a criança é a mesma coisa. Nós temos os nossos compromissos e a criança também. Ela precisa, para o desenvolvimento dela, ela precisa ter outras coisas, ela precisa do ócio, ela precisa do tédio. Né? Então, deixar ali disponível para ela, a gente não está colaborando com o desenvolvimento dela. No caso do desenvolvimento em sala de aula, você percebeu que essa turma aí que ficou essas aulas online acabou aproveitando mais esse tempinho com o celular ou o computador? Isso vem sendo prejudicial no desenvolvimento em sala de aula também? Sim, com certeza. Uhum. Por exemplo, nós agora, enquanto professores, né, enquanto educadores, a gente vai ter que trazer a tecnologia para a sala de aula, porque agora que a gente, né, se adaptou, a gente teve que se reinventar, então a gente vai continuar com essa tecnologia em sala de aula, inclusive para conseguir pegar mais da atenção deles. Teria um tempo ideal para você ter acesso, para você consumir as informações que estão no celular, que estão no computador, e uma faixa etária? Na verdade, a Associação da Pediatria fala que até os 2 anos 0 telas. Mas a gente sabe que não é isso que acontece, né? Mas então, o mínimo que a gente conseguir, né, não deixar, o máximo que a gente conseguir não deixar a criança na tela é melhor. E quanto mais cedo começa... Sim, mas é porque a tela vicia, né? Nós adultos, nós sabemos disso, a tela acaba viciando a gente, Instagram, a gente fica ali passando. Então, é importante, o quanto a gente conseguir segurar nossa criança em relação à tela, é importante que a gente segure. Hoje, essa questão da tela, trabalhar com a criança, isso, quando buscar ajuda de um profissional, de um psicopedagogo, nessa questão ou em outros assuntos também relacionados ao aprendizado da criança? A aprendizagem, né, a busca do psicopedagogo acontece quando você percebe o primeiro sinal de que a sua criança está com dificuldade de aprendizagem. Então, é estar sempre atento na escola, conversar, perguntar para os professores se a criança está demonstrando o rendimento necessário para a faixa que ela está, para a fase que ela está. E o primeiro sinal que a criança mostrar que ela está com dificuldade de aprendizagem, isso devido à tela ou qualquer outra questão, procure ajuda psicopedagógica para a gente investigar a causa, o que está causando essa dificuldade e aí intervir na causa, né? Tá joia. Ana Cláudia, queria muito agradecer a sua participação. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Conversamos hoje na Sessão TV Atende com a psicopedagoga Ana Cláudia D'Ambrosio.